Gravação iniciada. Então, depois desse check-in, eu vou falar bem rapidinho. A gravação, muito bom. Vocês me conhecem já, mas eu chamo Vini. Semana que vem vou completar meus 2 anos de MEG. Minha J de origem é a Texis e eu vim falar aqui que um ser a protagonista para mim é construído junto a um conselho comprometido e capaz de alcançar grandes resultados. E aí um momento muito marcante na imersão no conselho é sempre a imersão. A imersão do segundo semestre. E aí eu vou falar algumas coisas. Primeira pergunta, me perguntaram: Vini, vai ter comida? Vai ter festa? Vai ter convidado? E aí a minha resposta é: depende. Aqui o texto acabou não sendo colocado, mas quando eu estava fazendo o PPT, mais ou menos antes da RV 720, atualizando essa página, a gente tinha somente 9 deliberações. O prazo foi de mais ou menos 5 dias. Então a gente lançou a deliberação semana passada. Teve todo o período para vocês avaliarem, para vocês tirarem dúvidas. Então poucas pessoas vieram me procurar. E hoje encerra o prazo e a gente precisa de 17 pessoas votando. Como toda deliberação do conselho, a gente tem o nosso quórum mínimo e a gente precisa que ele seja alcançado para que a gente possa dar continuidade ao nosso processo. Então, eu vou falar aqui com vocês algumas coisas que me perguntaram bem sucintamente antes da gente dar prosseguimento. E aí, o primeiro ponto é sobre o descritivo de ingressos. Isso aqui tudo está no planejamento financeiro, beleza? Mas a gente vai trabalhar aí com 3 cenários, basicamente, com e sem subsídio, isso tudo sendo deliberado por vocês. No cenário pessimista, a gente tem esse valor de mais ou menos R$ 73 com o subsídio da FGES e de 188 sem esse subsídio. E aí, o que é o subsídio? Que muitas pessoas vieram me perguntar. O subsídio é basicamente um valor que a FGES investe no Conselho Pirata para que o ingresso não fique tão caro para vocês. Então, é uma forma de a gente acessibilizar esses ingressos. E aí até um ponto. Esses valores que estão aqui são os valores do cenário, de cada um dos cenários, mas olhando para o valor da capital. No slide adiante, a gente vai ver que a gente tem algumas diferenças dos valores quando a gente olha para cada região do estado. Beleza? No cenário realista, a gente tem esses valores de 74 com subsídio e 172 sem esse subsídio, ou seja, sem esse abatimento por parte da FGES. E no cenário otimista, a gente tem com o abatimento da FGES R$ 83,00 e 169 sem o subsídio. E aí vocês podem estar se perguntando, por que o valor do cenário otimista é maior do que os outros dois com esse subsídio? Porque aí a gente entende que o propósito da imersão não é gerar lucro, é gerar pessoas mais capacitadas, conselheiros mais formados e que consigam ter essa experiência e essa vivência. Então, quando a gente coloca mais pessoas no cenário otimista, consequentemente os nossos custos, principalmente com a alimentação, eles acabam aumentando um pouco. Então, por isso que tem essa diferença entre os cenários, assim como vocês podem ver no PF. E aqui eu não vou falar valor por valor, porque são muitos, para não consumir tanto tempo das nossas pautas mais à frente. Mas essa primeira página é considerando subsídio. E aí eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse quando eu coloco ele aqui no Canva. E muita gente me perguntou: o ingresso ele inclui transporte? Não. Ele não inclui transporte, assim como eu falei no vídeo. Isso aqui é só uma média de valores que foram pesquisados para que vocês possam ter uma noção de quanto vocês vão gastar. Então, o preço linear é o preço onde o ingresso da capital calculado é o mesmo valor para todos. E quando eu comparo, por exemplo, a região aqui de Sobral e somo com o meu ingresso de R$ 73,00, eu tenho esse valor de participação para um conselheiro de Sobral, por exemplo. Sendo que, quando a gente olha para o ingresso por faixa, eu tenho um abatimento dependendo da distância de deslocamento. Então, a gente tem essa variação de 74 até 44, por exemplo. Muito olhando para essa diferença aqui nos transportes. Então, a gente não arca com o transporte de vocês, mas a gente faz esse cálculo simples para que vocês tenham essa noção básica de quanto possivelmente vocês vão ter de investimento. Beleza? Aqui seria desconsiderando o subsídio, então vocês não tendo esse abatimento da FGS na hora de fazer os cálculos dos ingressos, mas ainda assim tendo os preços lineares e por faixa. E aí eu vim falar aqui um pouquinho rapidinho, mostrar algumas fotos que eu já mostrei antes, mas que essa casa, gente, é linda.
é maravilhosa. Essa aqui é um pouquinho da área externa, não coloquei tudo também para não dar spoiler, deixar um pouquinho da magia. Mas tem uma piscina muito grande, um pátio muito legal pra gente conversar. Esse quintal enorme aí, pra, enfim, a galera quiser jogar um futebol, levar bola, a gente consegue. Então dá pra fazer muita coisa. E a área interna, isso aqui não são todos os quartos, mas eu coloquei só um pouquinho de como é o padrão de quartos de lá. Então, todos os quartos estão climatizados, tem um amplo espaço para muita gente ficar, então muito confortável, uma casa muito boa de fato. Mas tudo isso depende de vocês. O prazo de deliberação vai até hoje, 23h59. Então, conto com o conselho protagonista para rever o planejamento financeiro, rever o vídeo, tirar as dúvidas que vocês têm para que a gente possa tomar uma decisão assertiva. E aí, a gente pode tirar essas duas dúvidas da Marina no Caio, acho que mais ninguém tem. E se vocês tiverem, me mandem no privado, para a gente dar prosseguimento ao nosso momento sobre o grande assédio. Mas vai lá, Marina. Eita. Meu Deus, me gongando. Sim, só pra confirmar, não é a mesma casa da imersão passada? Não, não é a mesma casa. A gente conseguiu achar Ah, uma casa mais barata. Ela é no yeah. Porto das Dunas, no Aquiraz, Roberta. Legal, massa. O Caio ia perguntar. Acho que abaixou a mão. Caio? Eita. Ah, ele precisa sair da cal. Alguém tem alguma pergunta? Temos perguntas sobre conteúdo, sobre local, sobre como é que vai funcionar os ingressos. Tudo ok até o momento. Boa? Tudo ok até o momento, então vamos continuar. Pronto, isso. O transporte até a casa é por conta de vocês, a gente não consegue cobrir o custo dentro do ingresso. Boa. E aí a gente tá com algumas convidadas logo mais. Porque a gente vai falar dele. E aí reforço o prazo de deliberação até hoje. Então, 23h59. Conto com o conselho protagonista. Temos aí mais 4 horas para fazer acontecer. Mas, nosso momento é SEG, de toda RV até o pré-SEG. Então, eu deixo a palavra com elas. Acho que Lara já chegou, então deixa a palavra com elas. Pode entrar. Arroi, conselho, tudo bem com vocês? Muito boa noite, gente. Vim aqui fazer um momentinho do nosso grande assédio com vocês. E esse momento, ele vai ser de transparências para que a gente traga alguns overviews para vocês, para que a gente traga alguns pontos de articulação, para que vocês tirem as dúvidas de vocês e para que vocês tenham um pouco mais de contato com o trabalho que está sendo feito no interno aqui das coordenadorias. E aí, trazendo um ponto muito importante, lembrem-se que vocês, enquanto conselheiros, devem manter essas informações só entre vocês. Então, tudo que for referente às informações do ESEG, mantenham elas em sigilo entre vocês, conselheiros, oficiais, e não levem nem sequer para os suplentes, certo? Porque é nosso dever e nosso compromisso de manter essas informações de forma sigilosa. E pode passar, Vini. Bom, gente, depois de trazer alguns pontos me apresentando para vocês, eu me chamo Lara, eu estou como coordenadora de operações do ESEG 25, tenho 42 meses de movimento Empresa Júnior, minha J de origem é agronômica e para mim ser farol da mudança é cuidar de pessoas que nós nunca vamos conhecer. Então é o trabalho que vocês fazem dentro das EJs, é o trabalho que vocês fazem enquanto conselheiros, é o trabalho que vocês fazem enquanto articuladores do nosso grande ESEG. E aí eu queria trazer alguns pontos para vocês, mas antes trouxe aqui um grande storytelling e a gente está aí, pode deixar.
A gente está há 37 dias do nosso grande assédio. E eu não sei vocês, mas eu, como coordenadora, o time Pirata inteiro, não para de contar os dias, as horas, para que nós estejamos lá no nosso primeiro dia de assédio, o dia 1º de agosto. Então, deixando esse número para vocês. E eu queria muito saber como vocês se sentem, sabendo que falta aí um pouquinho mais de um mês para o assédio e sabendo que ele tá já batendo na nossa porta. Mas para isso eu queria trazer algumas coisas que são muito importantes e de algumas responsabilidades, já que a gente sabe que nós estamos tão próximos do nosso grande assédio, né? E aí, pode passar o slide, Vini. Boa! Como vocês sabem, nós estamos com o nosso lote aberto, que é o lote Terra da Luz, e eu não poderia deixar de vir falar com vocês sobre ele. Ele vai estar aberto até o dia 28, que é o nosso sábado, até meio-dia, disponível no portal BJ. Desde ontem ele está disponível para vocês, e eu trago muito a importância de tanto vocês articularem muito com as EJs de vocês, mas também com as demais EJs da rede. Esse é um momento onde a gente caminha para muito perto do ESERG, como vocês já viram. Então é um momento da gente olhar não só para dentro das nossas EJs, não só para como nós estamos de articulação, mas também olhar para a nossa rede. O que é que eu posso fazer, e não falando sobre doação de ingresso, mas o que é que eu posso dar suporte para a CJ, qual o incentivo, qual o estímulo que a gente pode dar? Será que é só falar sobre o SES que vai ser o bastante? Se for, então vamos lá falar com as EJs, porque nós precisamos de 62 EJs vivendo o SES 25. E aí, pode passar de novo. Queria trazer para vocês um grande ponto de qual o meu papel enquanto conselheiro dentro do terceiro lote. E eu queria que vocês refletissem muito sobre isso antes de passar, de qual o trabalho que vocês têm feito todos os dias, da hora em que vocês acordam até a hora em que vocês fazem a última reunião, que vocês têm o último ponto de contato de papel dentro do ESEG. O que é que eu tenho feito enquanto articulador do ESEG, o que é que eu tenho feito enquanto pessoa que representa a EJ pelo ESEG. E isso é uma coisa que vocês têm que martelar durante os próximos 37 dias, que eu espero que, na verdade, já tenha começado, porque vocês têm mãos que entregam o ESEG. Então, vocês são parte das pessoas que entregam ele também. Então, eu queria passar aqui para mostrar um número para vocês, mas eu queria palpites do que esse número representa. Pode passar. Pronto, deixa nesse. E eu tenho aqui o número 125 e eu queria saber se vocês sabem o que é que representa o número 125 para o terceiro lote. Se todos tiverem lido a mensagem lá no grupo no canal do ESEG do ESEG com o conselho, vocês vão saber o que é que representa. Boa, meta de congressistas. E justamente com os conselheiros alinhadíssimos, Lara também falou, é justamente isso. Nós temos uma meta, pode passar, de 120 congressistas no ESEG pelo terceiro lote. Então, quando a gente olha para o trabalho que a gente vai fazer durante todos os próximos dias, que começou desde ontem e que vai até o sábado, 11h59 da manhã, é que nós precisamos de 125 congressistas confirmados no ESEG somente nesse lote, para que a gente atinja a nossa meta estipulada para o terceiro lote, que é referente aos 287 congressistas. E aí pode passar mais uma vez, Vinho. Quando a gente olha para chegar com 287 congressistas no ESEG, levando em consideração tudo que a gente já teve no lote surpresa, no primeiro lote, no segundo lote, o que nós precisamos para agora. Então, por que eu falo que nós precisamos obrigatoriamente de 287 pessoas confirmadas e que isso não é algo negociável para a gente? Quando a gente olha para a situação financeira do ESEG e que vocês já conhecem, vocês já sabem todo aquele histórico de 3 anos de ESEG dando prejuízo, a gente olha nesse momento que para a gente ter um mínimo de segurança financeira, nós precisamos dessa quantidade de pessoas confirmadas, para que assim a gente possa ter um pouco mais de respiro dentro do nosso planejamento financeiro. Não que isso seja a nossa meta, que nós vamos trabalhar somente por isso. A nossa meta, ela continua e ela vai ser até o primeiro dia do ESEG, de termos 350 pessoas confirmadas no ESEG e 350 pessoas da rede
vivendo o ESEG. Mas, para isso, olhando especificamente para o financeiro, nós precisamos dessas pessoas nesse momento, porque a partir do momento em que a gente finaliza esse lote, e se num cenário a gente entra de não ter essas pessoas confirmadas, nós estamos caminhando para um possível cenário de prejuízo. E por que eu falo que é tão importante vocês, enquanto conselheiros, terem muito desse viés de responsabilização para além das EJs de vocês, mas também com o restante da rede? Porque nós estamos num ano onde a FEGES passa a ter um indicador de caixa mínimo. Se a gente não consegue, por conta do ESEG, ter esse caixa mínimo, a gente põe em risco tanto a perenidade da organização, mas também a possibilidade de um ESEG imersivo no próximo ano. E eu sei o quão preocupados vocês ficaram quando essa possibilidade surgiu esse ano. Então, imagina só a gente fechar esse ano deixando um ESEG para ser no modelo não imersivo para o próximo ano. Será que esse ESEG ele vai gerar o mesmo impacto que ele tem gerado nos últimos anos? Será que as pessoas vão estar tão conectadas? Será que como que a gente vai atingir um Ceará protagonista se nós não temos um ESEG que dá lucro, que na verdade está dando prejuízo para a gente, se afeta diretamente nas metas da organização? Vocês entendem que isso não é uma briga somente minha enquanto coordenadora de operações e pessoa que cuida todos os dias e que olha todos os dias para o financeiro, nem só do meu time de 3 pessoas de operações ou só do corpo de coordenação. Isso é algo que reverbera diretamente em toda a rede. Porque quando a gente olha para o ESEG do ano passado, todas as pessoas que fazem parte do time Pirata, que estão da diretoria, elas viveram o ESEG do ano passado. Então, quem são as pessoas então que vão estar no time Pirata no próximo ano? Quem são as pessoas que vão ocupar os cargos de diretoria se elas não viverem o ESEG? Quem vão ser essas pessoas da rede cearense que não vão ter sido impactadas pela mensagem do ESEG, pela representação tão forte que ele tem, se as pessoas não viverem? Se a gente olha para um ESEG onde a gente não tem tantas pessoas assim vivendo ela, se a gente não tem representatividade de EJs, se a gente não consegue chegar naquelas EJs que são mais distantes, como conseguiram chegar em mim no ano passado. Então, tudo isso, todo aquele inconformismo, ele tende a nascer ou pelo menos ser reacendido dentro do ESEG. Então, entendam que a gente entra em muitas dimensões diferentes quando a gente não atinge esse número. A gente entra num cenário extremamente preocupante para o financeiro, a gente entra num cenário extremamente preocupante para o Ceará protagonista e a gente entra num cenário preocupante para o que vai ser a rede cearense no próximo ano se ela não tiver vivido o ESEG 25. Então, tenham todos os dias em mente qual o compromisso de vocês com esse número e com a meta final do ESEG, de que nós precisamos nos apoiar e que se não for a gente engajando, se não for a gente articulando, ninguém mais vai poder fazer isso. Então eu quero que vocês tenham toda essa linha em mente todos os dias, para que vocês saibam por que vocês estão como conselheiros, qual o papel de vocês dentro do ESEG, como que vocês, pessoas que vão ter reunião todos os dias, de manhã e de noite, para ter alinhamentos contínuos, qual é o papel de vocês para além do dias de ESEG. Então tenham esse número em mente até sábado e trabalhem, articulem, negociem comigo para que esse número se torne real. E aí pode passar, Vini, de trazer um pouco sobre como que a gente pode fazer isso. Então, o primeiro ponto é, vocês precisam garantir que o excesso de visitas esteja acontecendo e não só esteja acontecendo, mas que sejam com o máximo de pessoas possíveis. O excesso de visitas, ele vem muito com o viés de gerar encantamento, da gente levar um pouquinho do que é o excesso para as pessoas. E que se nesse momento a EJ não consegue custear o ingresso todo, ou não consegue custear parte nenhuma, que a gente consiga despertar interesse nas pessoas da EJ para que elas possam, de alguma forma, custear por esse ingresso. Então, é nosso dever, é dever de vocês, enquanto representantes das EJs, garantirem o máximo de pessoas possíveis e garantir que essas visitas aconteçam o quanto antes. Eu sei que muitas das EJs aqui já receberam essas visitas e fico extremamente feliz, mas a maior parte da rede ainda não recebeu. Então, nós estamos fazendo todos os desdobramentos possíveis para que ele aconteça dentro do interior, mas que, quando a gente olha para a capital, ele seja feito o quanto antes. Então, assumam
não tomei esse compromisso. E aí, o meu guardião, ele não tá articulando tão bem, ou minha agenda não tá batendo com a do guardião. Então, peça para alguém da coordenadoria do ESEG marcar. Porque, se for preciso, qualquer um de nós estará apto para fazer o ESEG Visita de vocês. Se no momento o guardião não pode, alguém do time ESEG vai poder realizar o ESEG Visita de vocês. Então, é muito importante, porque a Isa trouxe um questionamento aqui de se o conselho está apaixonado pelo ESEG. Vocês estão, de fato, encantados pelo ESEG? Vocês conseguem levar paixão quando vocês falam do ESEG na briga do ESEG? Se não, esse é um ponto de que o ESEG Visitas é ainda mais necessário, de que vocês precisam se encantar ainda mais pelo que é o ESEG. Então, para além disso, montem planos de ação para garantir a adesão. Então, lembrem-se sempre de que existem muitas formas de garantir que as pessoas estejam no ESEG. Sejam vocês custeando parcialmente, sejam vocês custeando totalmente, sejam as pessoas custeando por si própria, mas vocês precisam montar Tchau, pelo amiga. menos uma relação de como que isso vai acontecer. E tudo bem, se for necessário nós fazermos rifas como muitas AJs estão fazendo, que a gente faça todo tipo de diversificação de receita para que as EJs Oi. elas possam estar presentes no ESEG. Mas Vai nunca ter o desafio. esquecendo que o O nosso reconhecimento do compromisso desafio do é de ciclo. gerar vivência Aquilo lá que empresarial para foi a rede lançado na cearense. abertura Então, que a gente não pare de trabalhar o nosso comercial, do que Busca a por gente não pare Tesouros de e Rota buscar por por Tesouros. projetos, porque é isso que vai garantir caixa para as EJs e vai garantir que mais pessoas possam estar lá. Então, lembrem-se que por mais que a diversificação de receita ela seja uma opção, nós não podemos esquecer também de gerar vivência empresarial. Isso é muito importante. É algo que vocês definitivamente escutam desde que vocês entraram no Movimento Empresa Júnior. E digo mais, se a EJ de vocês está bem, se vocês estão confirmadas integralmente, como eu sei que algumas EJs estão, então, por exemplo, a Ejude, sei que já está 100% garantida no ESEG e que está agora olhando para a doação de ingressos. Que façam, se for possível, dentro da realidade de vocês. Mas que se não for possível doar ingresso, que vocês vejam como vocês podem ajudar. Posso fazer um projeto em collab? Posso ajudar em algo? O SJ está precisando de alguma coisa? Posso dar uma capacitação? Eles estão com problema e a minha J é muito boa no marketing. Então, eu vou ajudar essa J porque isso, de alguma forma, pode potencializar as vendas deles. Então, olhem para isso também. Se olhem como uma comunidade que precisa constantemente se fortalecer para que a gente atinja os nossos resultados. Então, lembre-se de que existem muitos combos e que nós não precisamos nos prender à doação de ingresso. Por mais que, se vocês puderem, peço encarecidamente que se dirijam ao time de operações para que a gente possa direcionar da melhor forma possível. E aí, agora, depois de falar tantas coisas tão rapidamente, eu queria trazer para vocês um overview de como nós estamos de metas para o terceiro lote atingido, dado que nós estamos aí há pouco mais de um dia, né? Nós estamos aí há um dia e meio com o lote aberto, e aí pode passar para a gente ver como nós estamos em relação às metas atingidas. Boa. Nesse momento, nós temos... eu só errei aqui que eu coloquei 287, mas 287 é o número total, mas as vendas total desse lote foram de 35. Então, nesse momento, nós passamos a ter 194 pessoas confirmadas no ESEG, certo? Nós temos 194 pessoas confirmadas no ESEG e 35 pessoas compraram nesse lote. Se nós temos uma meta de vender 125, nós ainda temos muito trabalho a ser feito. Sei de algumas AJs que estão por vir, que vão chegar ainda nesse lote, mas eu preciso muito que seja potencializado no interno de vocês que ainda não estão confirmados, no interno que tem uma ou duas pessoas confirmadas. Então, mais uma vez, retificando, que nós temos 35 pessoas confirmadas, nós temos 35 ingressos vendidos e 194 no total, dada a consideração de todos os lotes. Então, nós ainda temos muitas vendas para serem feitas, muitas AJs estão negociando, mas muitas ainda não falaram com ninguém para negociar. Então, o primeiro passo para esse lote é que vocês entendam como negociar da melhor forma para a sua EJ. Então, eu posso pagar metade, mas o restante é pelo pessoal. A gente paga metade no boleto, bota metade no boleto, metade no crédito, metade no Pix, metade no cartão de débito. Do jeito que for melhor para vocês, nós estamos negociando de todas as formas possíveis para garantir que vocês vivam o ESEG, mas para isso nós precisamos que vocês comecem a se movimentar quanto à negociação. E nesse momento nós temos 21 AJs confirmadas de 44, então nós estamos aí próximo da metade das nossas EJs confirmadas, o que é um dado extremamente alarmante,
porque nós estamos no terceiro lote de 4 lotes. Então, isso quer dizer que nós ainda temos metade do número de EJs para vir, sendo que nós já passamos da metade da quantidade de lotes. Então, nós precisamos de mais EJs, nós precisamos de maior diversidade, nós precisamos também de maior diversidade do interior, porque no momento nós só temos 3 EJs do interior confirmadas, e isso, mais uma vez, não é representatividade do interior e muito menos representatividade da nossa rede. E também não temos nenhum EJ aspirante confirmada, por mais que isso não faça parte de uma meta estratégica olhada para o conselho, porque isso é olhado mais para o interno. Queria trazer também essa visualização para vocês. Além de que tudo isso, muito para incentivar vocês, nós lançamos nosso gamification ontem. Então, os 2 conselheiros que mais conseguirem converter indicações de vendas para o ESEG vão ganhar aí uma blusa da lojinha. Então, muito como incentivo, muito para além de responsabilização, muito de que vocês se sintam mais incentivados e que de uma mini competição. Então, engajem muito nisso. Lembrem-se que essa competição ela vai muito da articulação de vocês. Então, no momento que a pessoa for pagar o ingresso, ela precisa dizer que ela veio por indicação do conselheiro tal. E se você for o conselheiro que está comprando os ingressos de toda a sua EJ, não tem problema, você também vai contabilizar por todos os ingressos que você está comprando, certo? Então é muito importante que vocês lembrem-se disso, um incentivo para vocês comunicarem enquanto rede, que vocês conversem uns com os outros, que vocês entendam a realidade de vocês enquanto comunidade, para que assim a gente chegue na nossa tão sonhada meta de 350 congressistas, que a nossa meta de 287 ela seja só o piso do mínimo da rede que vai estar vivendo o ESEG. Então, eu trago muito esse ponto de que nós estamos também muito disponíveis. Então, qualquer coisa, é só vocês chamarem, que nós estamos muito disponíveis. E aí, pode passar mais uma vez, Vini. De Clara, que fazer as... Oi. a gamificação é só nesse lote? Não, a gamificação vai contar para o próximo lote também. Então, ela começa no terceiro lote. Ingressos comprados no lote surpresa, primeiro e segundo não contam, mas terceiro e quarto lote vão contabilizar. Então, vocês têm 2 chances de fazerem grandíssimas articulações. Então, dá tempo de vender muita coisa. Tem muita J que não está confirmada. Então, comecem a articular, comecem a perguntar. Vê quem são as J que estão confirmadas, que ainda não tá. Pode falar, Caio. Boa noite, Lara. Uma dúvida: vocês estão vendendo só cartão e Pix ou também estão vendendo no boleto parcelado? A gente também está vendendo no boleto. Então, a gente está aceitando as 3 formas de pagamento. No boleto, a gente tem um pouco mais de limitação em questão à quantidade de parcelamentos, mas ainda assim a gente está flexibilizando aí em 3 vezes, mais ou menos, 3, 4 vezes, a depender da quantidade de dias a serem pagas, certo? Então, tem intervalos de 15 a 15 dias, 20 a 20 dias ou de 1 em 1 mês. Então, e também tem no crédito, que vai até 10 vezes, mas aí tem as taxas vindas pelo próprio banco. Então, estamos aceitando as 3 formas de pagamento: Pix, boleto e crédito. Então, oportunidade também aí para vocês levarem de informação para todo mundo que ainda não sabe disso. E quando a gente fala sobre o ESEG 25, sobre todo o panorama geral que eu trouxe para vocês, fazer o ESEG 25 sustentável, ele é nosso inegociável. Então, ele é o inegociável do time Pirata, ele é o inegociável das coordenadoras do time ESEG, mas ele também é do conselho protagonista. Então, essa é uma luta que a gente tem que comprar todos os dias, que a gente tem que se reafirmar enquanto pessoas que estão lutando pelo ESEG. Então, tenham em mente que o ESEG ele precisa ser sustentável, que ele precisa se pagar, que nós precisamos disso para a perenidade da organização FEGES, e que nós só estamos aqui, todos reunidos, que vocês só têm uma jornada anualmente, porque a FEGES consegue dar esse suporte, porque a FEGES, ela existe. Então, se ela deixar de existir, isso é um grande problema a nível estadual. Então, lembre-se disso. Qualquer coisa que vocês precisarem, chamem no Telegram, @LaraFEGES. Respondo o mais rápido possível, se não de imediato. Então, estou praticamente o dia inteiro on. Se eu estiver disponível de madrugada, eu falo com vocês de madrugada também. Só peço que vocês entrem em contato com a gente para negociar. E no mais, muito obrigada por me darem a honra de estar junto de vocês. Fico muito feliz de agora retornar para o conselho de uma forma diferente. E confio muito em vocês, de que vocês são as pessoas certas dentro das EJs de vocês para articularem e fazerem o ESEG acontecer da melhor forma.
E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. E precisando é só chamar. Boa. Passa aí, Vini. E aí, só para a gente continuar a nossa discussão, Arro e Conselho, não vou fazer grandes apresentações, porque já nos apresentamos várias vezes, mas sou Isabela, estou enquanto corte de conteúdo do ESEG, e aí, dando continuidade para o que a Lara falou, nós temos uma grande responsabilidade, nós sabemos exatamente como é estar na posição que vocês estão no momento, e só quero reforçar que vocês, enquanto conselho, são a estratégia da FEGES. Então, tenho muito isso na cabeça de vocês. Às vezes isso não fica claro, mas que fica muito claro. Então, é totalmente responsabilidade de vocês, porque o ESEG, ele faz parte intimamente da estratégia da FEGES e vocês são a estratégia da FEGES, tá? Então, não existe conselheiro falando mal do ESEG, não existe conselheiro indo contra o ESEG, isso não existe, certo? Vocês são pessoas que vão fazer de tudo para que o ESEG aconteça, mas nós, enquanto time ESEG, time FEGES, nós temos que dar o suporte necessário. E para isso, repassa uma, Vini. Vamos articular? Então, a gente, além de cobrar, né, também vamos mostrar para vocês o que a gente pode fazer para estar articulando o ESEG da melhor forma possível dentro da nossa EJ. E aí, passa uma. Pronto. E aí, eu trouxe esses pontos aqui para vocês, mas isso é muito para ficar na cabeça de vocês, para vocês levarem para as EJs de vocês, principalmente quanto a objeções de contorno. Então, peço que prestem muita atenção, tá? Porque isso aqui não foi tirado do nada, teve uma construção voltada para isso. Por que o ESEG? Porque o ESEG é um dos únicos eventos imersivos de empreendedorismo do Brasil. Não existe outro, não simplesmente não existe. Evento imersivo é só religioso, gente. Não existe outro tipo, não existe. E os únicos que existem são do MEG, e mesmo quando a gente olha para o MEG, só tem EDL, Destine, que é da RN, tem a FEGEP, mas é só para os líderes, e tem a federação a Conceito, mas eles rodam de uma maneira muito diferente da gente. Tipo, é outro rolê, é em barraca, é outro, tem nada a ver. Então, tipo assim, nós, de fato, somos um dos únicos eventos imersivo de empreendedorismo do Brasil. Únicos e até do mundo, porque a gente sabe que o MEG afora e essas comunidades, como funcionam, é completamente diferente. Mesmo quando a gente olha para outras comunidades de empreendedorismo, então, outros ecossistemas mesmo não tem. E aí, aquela história de que a gente não valoriza quando a gente tem, é exatamente isso. Tem pessoas em outros estados que não têm acesso a isso e vocês têm. E aí que fique muito claro na cabeça de vocês isso, porque isso é uma experiência muito difícil, isso não existe em outro lugar. Então, se você é o único momento, é o único local para vocês terem essa experiência de viver um evento imersivo. De dormir com a galera, de ter festa, de se conectar com pessoas, de ficar até de madrugada fazendo não sei o quê. É o único local. E aí, custo acessível. Eu sei que a gente sempre bate o ponto de custo, nós sabemos, temos muita consciência de que a realidade da rede, ela é uma realidade de pessoas socialmente vulneráveis, isso não é ignorado, mas justamente pensando nessa realidade, que a FEGES não cobra um preço que é absurdo, ela cobra preço de custo. E quando você para pensar em hospedagem e alimentação, isso é muito caro, gente. Muito caro mesmo. Então, não é nem caro, eu digo, é porque é custoso, né? Enfim, por várias questões. Então, a gente olha para um evento imersivo, onde tem hospedagem e alimentação por 4 dias, e você está pagando o preço, é praticamente uma diária de hotel. Vocês já pararam para pensar no quanto vocês pagam no hotel e quanto vocês estão pagando na SEG? E, para além disso, vou falar só de eventos de empreendedorismo mesmo. A Razan Ventures, que é nosso parceiro, um dia desses estava fazendo um evento de empreendedorismo, o ingresso era simplesmente R$700. R$700 para um único dia, tá? Tinha só um coffee break, as pautas. Qualquer pauta que você vê no evento MEG, SEG, tipo assim, muito soft. R$700. Então, para que vocês tenham essa consciência de que o preço, o custo, ele não, como a gente vive falando, é feito nem mal se paga. Então, tenho muito isso na cabeça de vocês também. Então, tem o ponto também de ser totalmente salubre. Esse ano a gente está vindo com todas as acomodações climatizadas,
com uma excelente estrutura. Não vai ter ninguém dormindo no chão, não vai ter ninguém dormindo em colchão, não vai ter nada disso. Os banheiros todos salubres, não vai ter banheiro alugado de outro canto, não vai ter carro-pipa, não vai ter nada dessas coisas. Já tá tudo lá, com uma boa estrutura, sabe? Tipo, climatizado, uma boa hospedagem, um local intimista. Vocês não vão morrer de andar. Então, tem vários pontos positivos na acomodação. Auditório climatizado, isso não teve nos últimos 3 ESEGs. Vocês têm noção disso? Que não teve auditório climatizado, não teve banheiro legal, não teve acomodação boa para todas as pessoas, não teve. E esse ESEG está tendo, então tenho muito isso na cabeça de vocês. E aí passa uma vindo, que aí vai vir outra grande questão agora. Por que o ESEG é melhor que o ENERG? Que aí eu sei que existem algumas pessoas pensando em ir para o ENERG, e aí não vou falar isso, Bela, enquanto coordenador de conteúdo da ESEG, mas falar isso enquanto pessoa mesmo, que já viveu o MEG, que já viveu esse evento e que já conversou com outras pessoas que também viveram. O ESEG, ele não é um evento, ele é a mensagem. O ESEG, ele é completamente diferente do ENERG. O ENERG, ele é um evento. Ele é legal, não tô desprezando ele, tá? Ele tem todo um contexto de importância. Mas ele é um evento. Pautas, né? A galera ali se encontra, é muito legal. Mas ele não é do nível de um ESEG. Ele não tem a magia que o ESEG tem. Exatamente, o ENERG é bom, mas o ESEG é muito, muito melhor. Ele não tem a mensagem. O ENERG não é a mensagem. O ESEG é emocional. O ENERG não é assim, tá? Então, isso é uma coisa que só existe no ESEG. Outro ponto também, ele é totalmente desenhado de acordo com as dores das Jotas no Ceará. Não pensem que isso é besteira. Não pensem. Tipo, a coordenadoria de conteúdo existe literalmente para isso, para analisar todos os dados, para coletar dados do conselho, para entender quais são as dores. E o ENERG não vai olhar nada para isso, tá? Então, dores das Jotas de vocês vão ser trabalhadas no ESEG, não é em ENERG. Outro ponto também, experiência totalmente voltada para as personas, né? Esse ano a gente está tendo muito olhar para experiências, vamos nos voltar para as personas. Logo mais vocês vão receber spoilers, né? Primeiro que todo mundo, mas enfim. E vocês não precisam ter medo de ir sozinho. Vai ter um olhar voltado para isso também. Para essas pessoas que vão sozinhas para o evento, de dupla. Então, até se não diferencial, né, dos ESEGs de outros anos, e uma coisa que com certeza o ENERG não vai ter. E outro também é o custo. A gente para e pensa. O ENERG não inclui alimentação, não inclui hospedagem, não inclui deslocamento. Vocês vão se deslocar muito, tá? Eu garanto. Então, o preço é absurdo quando você vai botar no papel. É absurdo. E isso diminui, inclusive, a capacidade produtiva de vocês darem vivência empresarial para os membros de vocês. Porque se vocês escolhem pagar um ESEG ou um ENERG e não um ESEG, vocês aumentam muito o custo e diminuem a quantidade de pessoas que vão viver um evento de empreendedorismo. Então, isso é muito ruim quando a gente fala de estratégia de educação empreendedora dentro da EJ. E aqui eu não estou falando de FEGES, não. Eu estou falando de literalmente educar os membros, porque o ESEG, ele é uma oportunidade para isso. Isso estraga muito. Como também você vai gastar um horror para poder pouquíssimas pessoas viverem o evento. Enquanto que o ESEG não vai gastar um horror como você gasta no ENERG. E aí passa uma. E aí falando um pouco mais das acomodações, né? Na suíte a gente tem um espaço confortável, privativo, é um local muito elegante, é um local bonito, arborizado, uma estrutura toda com uns LEDs diferentes. Então, tipo assim, é uma experiência muito exclusiva. A experiência da suíte, inclusive, estamos tendo olhar também para as acomodações. A experiência da suíte vai ser voltada muito como uma experiência de exclusividade, tá? E aí vai viver isso quem participar da suíte. Então, tem um olhar pensado nisso para que as pessoas da suíte tenham experiências exclusivas e por ser um quarto menor, também ele é mais privativo. O dormitório, ele vai ser totalmente voltado para a conexão das EJs. Então, a gente consegue também deslocar. Quem quiser ficar com a EJ toda no dormitório, não vai ser um problema. A FAGES dá um jeito. Caso queiram dormir no colchão, vai botar o colchão lá, igual a Constec fez ano passado. Não é um problema, tá? Não é um problema. A gente vai estar articulando tudo isso. E vai ser pensado toda essa conexão para vocês terem com a EJ de vocês. Vai ter foco na personalização do dormitório. Então, vai ter uma experiência voltada para realmente pensar na conexão de vocês entre a EJ e na personalização de vocês mesmo, enquanto quarto, enquanto acomodação. Isso. A coisa mais linda do mundo.
E o espaço é lindo. Você acorda de manhã e vê o campo, as árvores, sabe? Assim, uma coisa bem, bem fantasy, bem princesa. Então, é um local muito bonito também. E tem um alojamento, que é a melhor infraestrutura da história. Não estou exagerando, gente. Não tem alojamento na história do ESSEG melhor que o nosso. O ESSEG, em anos anteriores, tipo, quando a gente pensa antes da pandemia, ele era feito em hotel, que era outra realidade, não tinha distinção de alojamento, tá? Então, a partir do momento que surgiu a estrutura de alojamento em si, não teve alojamento melhor que o nosso. Tudo era colchão, tudo era carro-pipa, era banheiro alugado de outro lugar. Sempre foram essas condições, assim, insalubres. E esse está sendo a melhor infraestrutura da história de alojamento. Outro ponto também, o layout do alojamento vai ser personalizado. Então, tipo, meu Deus, eu não gosto de festa, vou ter que, sei lá, escutar várias pessoas chegando. Não vai precisar. A gente vai rodar uma pesquisa com a galera da acomodação do alojamento, vai ter um grupo só para alojamento, para vocês interagirem. Estamos pensando em várias coisas. Então, quem gosta de festa vai dormir mais na frente, quem não gosta vai ficar um pouco mais atrás. Vai ser pensado nisso, então quem bebe, quem não bebe, tudo isso vai ser personalizado. Então, quem precisa de boas noites de sono não vai sofrer, tá? Ok? E ele é totalmente salubre, com banheiro salubre, com climatização, com tudo isso, colchão, é tudo salubre naquele negócio, sabe? Muito bom mesmo, muito bom. Ele passa mais uma. E tudo são objeções para vocês levarem para as jotas de vocês, né? E o que você pode fazer para levar mais pessoas da sua EJ? E aí passa mais uma, ou pelo menos levar alguma pessoa da sua EJ, caso, né, não tenha ninguém. Descubra as objeções deles. O Pedro, inclusive, ele me enviou ainda hoje um formulário que ele estava pedindo ajuda da Isa para poder fazer com o time. Achei super legal, que é um formulário de expectativas. Quem quer ir? Se a pessoa quer ir, quanto é que ela pode dar? Para eles terem noção de quanto a EJ pode arcar. E olhando para a realidade de cada um dos membros, a EJ não precisa pagar 100% do ingresso. Paga uma porcentagem, sabe? Leva mais pessoas, paga uma porcentagem, pede para as outras pessoas pagarem outra porcentagem, pede para fazer um caixinha da EJ, sabe? Então vejam essas objeções, vejam, tipo, se a pessoa não quer ir, por que ela não quer ir? Façam esse mapeamento, é responsabilidade de vocês. Vocês, que aí é uma coisa que eu também quero deixar muito clara. A representatividade da FEGES dentro da EJ não é o guardião. O guardião é um produto. O guardião é uma coisa que você, assim, usa. A representatividade da FEGES dentro da EJ é vocês. Vocês são um conselho, vocês são uma organização da FEGES. Vocês param para pensar nisso? Que o conselho ele é um órgão da FEGES. Vocês fazem parte da FEGES. Vocês fazem parte do órgão de governança da FEGES. Então, vocês são a FEGES dentro da EJ de vocês. Sabe? Então, deixando isso muito claro. Vocês são a representação. Então, é responsabilidade de vocês entenderem o que está acontecendo para a estratégia da FEGES não estar rodando. Sabe? E o ESSEG faz parte dessa estratégia. Então, levem as dores para o guardião. Se você acha que o guardião não está articulando bem, pede ajuda da coordenadoria. Pede ajuda da diretoria. Pede ajuda que você precisar que achar que peça ajuda. Mas nós estamos aqui livres, de braços abertos, certo? Para pedir ajuda, para co-construir, para dar ideias, sabe? Então, não tenham medo de pedir ajuda. E aí passa mais uma. Outro ponto. Articule outras fontes de receita. E aí, só queria ressaltar antes que o que está no caixa é para vivência empresarial. Lógico que a gente quer que você zere o caixa? Não, porque tem custos, nós sabemos que tem vários custos de contabilidade, de CNPJ, a gente entende tudo isso, né? Mas o ponto é que o que tem lá é para vivência empresarial. Se você está economizando para, sei lá, a gente quer comprar fazer um layout novo na sala, a gente quer comprar um computador, por isso. Tipo assim, cara, será que isso é a prioridade no momento? Ou a vivência empresarial do time de vocês é a prioridade? Isso tem que ser a prioridade. Educação é prioridade no MEG. E vivência empresarial é educação, sabe? Então, isso é uma prioridade e deve ser uma prioridade no caixa de vocês. Tipo, não tem outras meias verdades. E outros pontos também, como a Lara falou, saliento novamente. Não tem problema fazer bingo, fazer rifa, fazer sorteio, e-book, cursos para a galera do curso de vocês. Tudo é possível para poder articular o financeiro da EJ, tá? Façam caixinha para os pós-juniores,
Nada disso é um problema. Nada disso é um problema. Façam o que vocês tiverem de fazer para levarem a galera e garantir que eles sejam educados, para garantir que eles tenham essa virada de chave. E aí passa mais uma. Fala. Fala. Tatiana já tá articulando aí. Muito bem, Tatiana. Inclusive, quem quiser, tipo, dicas de ideias de articulação, tem várias Jotas articulando, tem rastro, tem mata branca. Então, peçam ajuda, usem o conselho para isso, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, gente, precisa de ideia de articulação. Tá cheio de gente aí, cheio de ideia, fazendo coisa muito massa. Exatamente, muito bem. E, gente, bota o time para trabalhar. Então, para além do excesso de visitas, o que é que eu posso fazer dentro da minha Jota que articule o excesso? Será que eu posso levar o excesso num check-in? Será que eu posso levar alguma informação que é possível ser levada e para animar a galera? Sabe? Então, pensem nisso também. Como eu falei, é responsabilidade de vocês. E não precisa pensar sozinho. Manda lá no canal do conselho. Gente, preciso de ideias. O que é que eu posso fazer para ativar o SES de outras formas na minha Jota? O que eu posso fazer para estimular a galera? O que eu posso fazer para mapear as dores? Nós estamos aqui 100% disponíveis, tá? 100%. Criamos um canal para isso. E aí passa mais uma. E aí eu queria deixar essa afirmação para vocês. A sua Jota não veio o SES 25. Você pode ter, mas a minha Jota tem dinheiro para viver o EDL, então já vivi outro evento imersivo. Mas eu já vivi o SES do ano passado. Você não viveu o SES 25. E ponto. Novamente, o SES é completamente diferente de outros eventos a nível médio. O SES 25, ele tá tendo outro olhar, ele tá tendo outras vivências, tá? Completamente diferentes dos SES dos outros anos. Olhando para a vivência de vocês dentro do evento, certo? Então, você não viveu o SES 25. Você não viveu. Você pode ter vivido outras, 24, você não viveu o SES 25. Isso fique muito claro na cabeça de vocês, tá? E se você não tá vivendo, e se você não viveu o SES 25, você vai perder. Você vai perder uma grande coisa. E aí passa para mais um, Isa. Outro ponto que eu também queria reforçar é que o ESED sempre foi virada de chave para muitas pessoas e para muitas EJs. Muitas mesmo. A Lara é um grande exemplo dessa pessoa. De uma EJ que era vista como uma EJ afastada do MEG, não próxima, para uma EJ extremamente engajada. Olha como a agronômica está hoje. Olha o que aconteceu. Inclusive, quando a Lara entrou no time pirata, eu não lembro agora quem foi da história que falou que quando viu a história ficou em choque. Que, tipo, meu Deus, como assim, agronômica? Sabe? Então, tenham consciência de que o ESEG, ele pode e ele vai ser uma virada de chave. Ele foi uma virada de chave para muitas pessoas. E para você e para sua J não vai ser diferente. Ele sempre vai ser virada de chave. Ele sempre vai ser a resposta, porque ele é a mensagem. Tá? Então, tenham muita consciência disso também. Vale a pena investir no ESEG por custos, por infraestrutura, pelas pautas, pela energia, pela mensagem, pela educação empreendedora, para você formar seus membros, para ativar o engajamento da galera, sabe? Vale a pena em todos os sentidos possíveis. E não vale a pena só, é porque a FAGES quer ganhar dinheiro. Gente, quem tá ganhando dinheiro com isso? A gente tá fazendo isso pela educação empreendedora de vocês, tá? Então, façam isso pela educação empreendedora da EJ de vocês. E aí passa mais uma, que eu queria deixar uma última afirmação, que é se vocês vão navegar ou continuar na deriva. Então, vamos garantir quem não está garantido e vamos também ajudar os coleguinhas, porque é para isso que serve o conselho, tá? Se eu tô com toda a J garantida, vamos ajudar os outros. Vamos dar ideias nos grupos. Se a sua J já tá com tudo muito bem articulado, vamos ajudar a galera, sabe? Porque tem pessoas que realmente estão precisando de ajuda. E é responsabilidade de vocês ajudar. Não se isentem dessa responsabilidade, tá? E aí é isso. Pode passar mais uma. O negócio tem um delay. Pronto. Então, gente, é isso. Acendam o farol, tá? Não continuem perdidos. Vamos nos encontrar. Vamos encontrar a luz. Sigam a luz, tá? Já estamos direcionando aí para o nosso primeiro pilar, a passos do ESEG. Estamos aguardando ansiosamente vocês. Planejamos várias coisas. Então, tudo que a gente quer é que vocês tenham uma experiência incrível. E a gente vai garantir para que tudo isso aconteça. Beleza? Show, muito obrigada pela grande oportunidade. Novamente, reitero as palavras da Lara, faço das minhas também. É sempre uma grande honra voltar para o conselho. Foi uma comunidade que, encheu o meu coração de carinho. Eu
Quem tiver a oportunidade de participar, que participe, que engaje, porque transformou a minha vida e eu sei que certamente impacta na de vocês também. E é isso, queridos. Muito obrigado. Beijos. Boa noite, Belle. Boa noite, Lara. Gente, reforço o ponto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a coordenadoria, procurem a diretoria. O SES 25 precisa do conselho protagonista para acontecer. Então, conto muito com vocês. E lembrem sempre do que eu e a Isa falamos: o conselho não é só grupo de bom dia. Então, realmente usem dele. E aí, pra gente já dando prosseguimento ao nosso encerramento, vou falar aqui de uma coisa muito relacionada a esse nosso período. Então, eu vim falar dele, de uma coisinha um pouco talvez surpresa para alguns, mas muito importante. Comitê de Ética Visitas. E aí, o que é isso, Vini? Basicamente, o Comitê de Ética Visita é um programa que é articulado, vai ser desenvolvido pelo Comitê de Ética Regional para capacitar as EJs, para capacitar os juninhos frente ao novo Código de Ética do MEG. Então, vocês, enquanto conselheiros, precisam, assim como eu já falei lá na RP em vários outros momentos, estarem com os links na ponta da língua. bit.ly/ética do MEG é o link que vocês têm que saber decorado quando a EJ de vocês perguntarem. E justamente para que a gente possa desenvolver e capacitar as EJs frente a isso, entendendo que o SEG é um evento imersivo que precisa de muita postura empreendedora da rede cearense, a gente vai realizar esse momento de mais ou menos 20 a 30 minutos. Então, já passando aqui para falar como é que vai funcionar, vai ser enviado no grupo do conselho, nas formas de comunicação, de uma melhor forma para vocês, um formulário de inscrições que foi desenvolvido pelo comitê, para que vocês possam preencher duração que vocês esperam no momento, quando vocês esperam realizar o momento, e aí pode ser dentro de uma reunião geral, uma capacitação, um onboarding para o trainee, um momento avulso na jornada do time de vocês, mas é muito importante que vocês, enquanto conselheiros, saibam que é um momento obrigatório até o ESEG, para que a gente consiga estar com a rede cearense rampada, desenvolvida frente ao código de ética. Então, a gente vai tentar articular esses momentos com vocês. Vou estar acompanhando sempre ao longo do grupo do conselho. E semana que vem uma novidade muito especial para ajudar a gente nesse acompanhamento. E aí, só para finalizar esse momentinho, reforço da importância disso. Sei que eu já falei algumas vezes aqui, eu, Comitê de Ética Regional, vem aí talvez algumas novidades, quem sabe no Instagram do Conselho, spoilers, mas a importância de a gente estar sempre reiterando o Código de Ética e sempre reforçando é de a gente conseguir fortalecer a cultura organizacional da nossa EJ, promover um ambiente que as pessoas consigam se sentir mais pertencentes, respeitadas e com maior segurança. A gente sabe que um ambiente mais ético, íntegro e comprometido com a verdade, que é o que a gente, enquanto conselho, enquanto movimento Empresa Júnior, luta diariamente para se tornar, é muito importante para que as pessoas possam se desenvolver e, de fato, construir esse ambiente mais íntegro, mais respeitoso e que passe uma credibilidade maior para os nossos stakeholders, para que a gente consiga alinhar o que a gente diz, o nosso discurso, com as nossas ações. Então, a gente conseguir desenvolver essa educação para as pessoas da rede cearense é muito importante por causa disso. Então, podemos contar com o conselho protagonista? Porque vai ser uma das outras coisas que vocês vão ter que articular. Saímos daqui com muitas articulações para serem feitas, que vão ser colocadas amanhã para vocês acompanharem. Mas também tem uma coisa que a gente precisa articular, né não, Gil? Arroi, conselho! Muito bom estar de volta. Voltei aqui para fazer o monitoramento da rede, então pode passar, Vini. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Gil. Atualmente eu atuo enquanto diretora de desenvolvimento da rede na FAGEST. Tenho 26 meses de MEG, minha J de origem é a Conte e para mim um Ceará protagonista. Vim falar muito sobre isso, sobre como estão os nossos resultados e como vocês, enquanto conselheiros, podem fazer para potencializar esses resultados. Então, pode passar, Vini. Então, como
atualmente o Ceará está protagonizando. Pode passar. Atualmente, a gente tem aí 24% da rede no verde, que corresponde a 14 EJs, 5% no amarelo, que são 3 EJs, no vermelho a gente tem 42%, que são cerca ali de 24 a 26 EJs, e a gente tem 16 EJs zeradas. Então, como vocês podem ver, a gente está aí com mais de 50% da rede ainda não performando bem. Então, a gente tem uma grande quantidade de EJs na rede que não estão bem, que ainda estão zeradas, que estão no vermelho nessa metade do ano, e metade do ano já passou. Então, o que significa que metade do ano já passou e a rede ainda não conseguiu sair do zero, que a gente ainda continua no vermelho. Então, a gente está com essa grande dificuldade de atingir os nossos resultados. E aí, lembrando, pode passar. Vini, eu caí. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Ju. Já passei aqui. Olha, não passou aqui. Talvez seja a minha internet. Mas, quando a gente olha para o cenário que a gente está, a gente vê que faltam 37 dias para o ESEG. E a gente tem aí metade da rede que não está performando bem. A gente tem mais de metade da rede que está muito mal, que está aí no vermelho, ou então a gente tem aí quase 25% da rede que está zerada. Então, o que significa que muita gente não vai conseguir estar no ESEG, porque a EJ não tem condição de levar os membros para o ESEG. O que quer dizer que os membros, às vezes, têm que até pagar para estar na EJ, para estar executando um projeto, para estar pagando ali, às vezes, que tem EJ que tem essa realidade, que não tem, a EJ não tem um faturamento muito bom e os membros têm que pagar não para estar vivendo, não para estar tendo vivência empresarial, mas para estar pagando as contas dentro da empresa júnior. E quando a gente olha para o nosso cenário, enquanto movimento empresa júnior, a gente entra querendo vivência empresarial. Eu entrei no MEG muito para ter essa experiência, para ter essa vivência do meu curso em prática. Só que quando a gente tem um cenário de rede que mais de 50% da rede não está performando bem, quer dizer que muita gente não está conseguindo atingir aquele objetivo que teve lá no início da sua jornada antes de entrar no MEG, que é aquela jornada de expectativa, que não está conseguindo colocar essas expectativas em práticas. E uma delas era viver o que o MEG tem a entregar, viver o melhor que o MEG tem a entregar, que é o ESEG. Então, a gente tem 37 dias para fazer a diferença. A gente tem 37 dias para mostrar o gráfico que eu mostrei anteriormente, o gráfico dos nossos resultados, porque os nossos resultados estão diretamente relacionados com o que a gente está entregando, com o que a gente está vivendo. E aí eu digo, pode passar, Vini. Atualmente, a gente tem. Não passou ainda aqui. Mas a gente tem 9 EJs de 40, que é a nossa meta, garantidas no palco do ESEG. Mas por que 40 EJs no palco do ESEG? Porque a gente tem uma meta de EJs protagonistas. E normalmente as EJs que estão no palco do ESEG, as EJs que conseguem alcançar os nossos resultados no meio do ano, são as EJs que conseguem atingir os seus resultados lá no final do ano. Então, para isso, a gente precisa garantir que esses resultados sejam alcançados. A gente precisa garantir que tenham 40 EJs no palco do ESEG. E aqui ainda não passou. Aqui passou, amiga. Eita. Alô, Gil? Acho que ela travou. Vai dar certo.
Mas aí a gente tem o nosso papel enquanto conselho, que nós bem, porque a gente objetivos enquanto EJ sejam alcançados e que os nossos objetivos enquanto Ceará também sejam alcançados. Então, para isso, a gente precisa olhar para o faturamento. Para isso, a gente tem que olhar se as nossas EJs estão alcançando o verde ou não, porque a gente é o conselho protagonista, o conselho que faz a diferença, o conselho que bate meta, porque o nosso objetivo enquanto conselho é crescer, e crescer em conjunto, crescer enquanto rede e também bater meta. E aí, o ESEG é sim a nossa responsabilidade e os resultados da rede também são a nossa responsabilidade. Consegue passar, Vini? Foi? Eu confio que vai passar. Passo mais um. Passa. Amigo, não tá passando pra mim. Pronto? Foi? Gente, tá passando pra vocês? Tá passando aqui. Vale, então, o problema sou eu mesma. Vai no gogó, Gil. Sim. Só me dizem qual slide, tá? Que eu improviso aqui. No último, o que o conselho tem que fazer? Qual o papel do conselho protagonista? Boa. Então, como eu disse, a nossa responsabilidade é o ESEG, mas além dele, os nossos resultados também são a nossa responsabilidade. E o meu papel, enquanto conselheiro, primeiramente, engajar no grupo do conselho para que a gente possa estar sabendo o que está acontecendo, para que a gente possa se atualizar do que está acontecendo na FEGES, o que está acontecendo na rede, o que está acontecendo no ESEG. E para isso, é muito importante que vocês usem o grupo do conselho, não só para mandar mensagem de bom dia, mas também para perguntar, gente, o que está acontecendo no ESEG? Quais são as articulações? Para perguntar alguma dúvida que você possa ter enquanto EJ. Para perguntar, gente, estou com esse problema aqui dentro da minha EJ. Então, usem o grupo do conselho para isso, porque o grupo do conselho tem 57 pessoas e 57 pessoas muito engajadas e muito presentes para sanar qualquer dúvida que você tenha e te ajudar para o que você precisa, porque a gente é uma comunidade. Além disso, se responsabilizar pelos resultados da sua EJ, porque antes de olhar para a rede, antes de olhar para o outro, é importante você olhar para si. Sabe aquele negócio de quando você está em uma situação de emergência, colocar a máscara em você antes de colocar na outra pessoa? Então, se responsabilizar primeiramente pelos resultados da sua EJ, porque você é a pessoa representante da sua EJ. Então, você, primeiramente, precisa estar responsabilizado pelos resultados da sua EJ e montar uma estratégia para resolver esses problemas e garantir o alcance de resultados dentro da sua EJ. Giovana, não sei como alcançar os resultados da minha EJ. Então, me pergunta. Pergunta para o Vini, pergunta para a Isa, pergunta para a Iana, pergunta para a Tainá da Mata Branca. A gente é uma comunidade se ajuda. Então, é importante que vocês saibam a sua responsabilidade enquanto conselheiros da sua EJ e enquanto a maioria aí diretores da sua EJ e representantes da sua EJ. Que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm um senso de dono muito grande para fazer toda a diferença. E depois de responsabilizados pelos resultados da sua EJ, muito importante se responsabilizar pelos resultados da rede. Porque vocês são um conselho protagonista. Vocês são um conselho da FEGES. Vocês são um conselho do Ceará. Então, vocês precisam saber quais são as suas responsabilidades perante os resultados que o Ceará está tendo. Porque
desde sempre eu venho mostrando os resultados que a rede está tendo. Mas se vocês não olham para esses resultados e têm conformismo para mudar essa responsabilidade, eu sozinha não consigo fazer muita coisa. Então, se responsabilizem pelos resultados da rede e também não só se responsabilizem, mas façam a diferença. Então, tipo, uma mensagem para outro conselheiro muitas vezes pode fazer a diferença. Ah, sei que aquela EJ está passando pelo mesmo problema que eu já consegui resolver dentro da minha EJ. Manda mensagem para aquela pessoa. Pergunta se ela precisa de ajuda. Porque muitas vezes uma simples mensagem pode fazer total diferença. Muitas vezes o que uma pessoa precisa é simplesmente um oi, tá tudo bem? Para poder falar da situação. Então, vocês são uma comunidade e vocês precisam conversar enquanto pessoas que estão dentro de uma comunidade e que têm o mesmo objetivo, que no final do ano é ser um Ceará protagonista. Então, muito importante. Eita, Gil. Boa. Eu acho que a Gil travou, mas finaliza aqui um momento. Falando. Muitas vezes. Eita, Gil. Voltou. Oi? Parei? Voltei? Voltou. Boa. Onde eu parei? Nossa responsabilidade estava finalizando já. Boa. Muitas vezes eu imagino que uma pessoa esteja passando por uma realidade, mas quando você vai perguntar, quando você vai conversar, a pessoa está passando por uma realidade totalmente diferente. E eu imagino que muitos de vocês queiram entrar na FEGES durante o ano, ou no próximo ano. Mas, por exemplo, muitas vezes quando a pessoa entra na FEGES, você se depara com realidades totalmente diferentes porque não conhecia a rede. Mas se vocês começarem agora a conversar uns com os outros, a engajarem uns com os outros, vocês vão chegar lá no próximo ano já entendendo a realidade que o outro está passando. Então não vão ter esse choque. Acho que eu quis trazer uma situação muito assim que eu já ouvi muita gente que entrou na FEGES falando. Só que vocês não têm que deixar para só o próximo ano, se quiserem entrar na FEGES, para tentar entender a realidade dos outros. Vocês têm que pensar desde agora. Principalmente enquanto conselho, vocês precisam entender a realidade das outras pessoas. Porque quando eu falo que 16 EJs estão zeradas, vocês já tentaram entender o motivo disso? Vocês já tentaram ir para além disso e se perguntar por que aquela EJ está zerada? Porque muitas vezes vocês conseguem fazer a diferença. E se responsabilizar e fazer com que mais pessoas estejam garantidas no ESEG. Então, o ESEG é muito virada de chave para muitas pessoas. E quando uma pessoa vive o ESEG, ela vive o ponto mais profundo dentro da jornada no movimento Empresa Júnior. Então, é o nosso papel, enquanto conselho, é o nosso papel, enquanto representantes do Ceará, garantir que mais pessoas estejam no ESEG, para justamente ter essa vivência, para justamente ter essa virada de chave, para muitas vezes ter a virada de chave da Empresa Júnior, porque já tiveram muitas EJs que antes do ESEG era uma coisa e depois do ESEG virou uma realidade totalmente diferente. Então, é importante vocês saberem que o ESEG vai ser uma virada de chave tanto para vocês quanto para a EJ de vocês. Então, se a minha EJ está toda garantida, vou fazer com que mais pessoas estejam garantidas. Vou participar da rifa que a Mata Branca está participando. Vou participar da rifa que outras EJs estão fazendo para ajudar, porque essa minimação pode ser muito grande. Ou então, para além disso, sou muito bom no comercial, sei que tal EJ não está conseguindo vender, logo não está conseguindo arrecadar dinheiro para ir para a SEG. Vou ajudar aquela EJ a fazer uma estratégia comercial para garantir que mais pessoas estejam garantidas dentro do ESEG. Muitas vezes
sobre você e vendo essas pequenas coisas que no final fazem diferença. Que, como eu disse, no final, uma mensagem pode ser muita coisa. Pode falar, Vini. Boa. Eu acho que, só para resumir o que a Gil falou, por conta do horário, entendam a responsabilidade de vocês. Busquem ajuda. E eu acho que a principal coisa, enquanto conselho protagonista, é viver todos os valores da jornada, mas principalmente todos os valores do Essege. A gente falou muito sobre ele. Sintam muito brilho, sintam toda a potência que vocês têm. Sejam principalmente bússola e farol para as agências de vocês. E ser farol é justamente sobre colaborar. É sobre a gente se ajudar em prol dos nossos resultados. E aí, algumas coisas pra gente encerrar. Não descansamos até atingir grandes resultados. Porque a gente sabe que no fim é por um ser a protagonista. E aí, gente. Gil, pode só finalizar aqui o monitoramento pra gente para os nossos avisos. Boa, eu só não tô vendo o que tá passando. Boa, a gente tá nas Mas- EJs no verde. Pronto, falando. As EJs que estão no verde, eu quero muitas palmas, muitos aplausos. É a Loading, a Mata Branca, a Impact, a Texis, a Calangaiô, a Rastro, a Enzotec, a Polis, a Alux, a Agronômica, a Cels, a Querels, a Terceira Caixa e a Proativa, que lutaram muito e conseguiram atingir esse verde. Só que, para além das EJs que já estão no verde, a gente tem EJs que já estão garantidas no palco do ESEG. Pode passar, Vini. Passei, já tô aqui nas EJs. Yeah. E as EJs são Load, Mata Branca, Impact, Calangaiô, Rastro, Cels, Querels, Alux e Agronômica. Então, cabe bem mais EJs nesse slide, cabe bem mais EJs no palco do ESEG. Então, quero muito ver todos vocês lá, porque cabe todo mundo. E como eu disse, a nossa meta é 40 EJs nesse palco. Então, vem todo mundo. Quero muito ver todos vocês no palco do ESEG. E para além do palco do ESEG, amanhã no Prota, presencialmente. Eu quero ver também vocês. Não trouxe as EJs que estão no palco do Prota, mas vai ser lançado no grupo do conselho, tá bom, pessoal? Boa. Muito obrigado, Gil, pelo monitoramento. Reforço sempre. O conselho precisa ser comprometido com resultados. Vamos muito articular tudo isso que a gente ouviu sobre a SEG, sobre resultados de rede. Vocês sabem melhor do que ninguém a situação da rede cearense no momento atual. E aí, só para finalizar os nossos momentos de aviso, primeiro quero falar da quarta fase do CLJ, livro diário, nota fiscal e todos os documentos que não foram entregues da primeira, segunda e terceira fase podem ser entregues. Ela finaliza dia 18 de julho, então temos um tempinho considerável para estar acontecendo isso. Beleza? Amanhã abre o lote Seixas do Enege, então forma de pagamento padrão, Pix, cartão, vai ser um ingresso que pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito e vai ter um valor de R$ 430 mais as taxas do portal para ser adquirido. Amanhã também, assim como a gente falou, quero ver todo mundo no Protagonize, dia 26. E muito importante, se vocês puderem ainda hoje, mandar a média de pessoas que as EJs de vocês vão levar, tanto no presencial quanto no online. Vai ajudar a gente a fazer algumas coisas da organização amanhã no dia. Então conto muito com isso. E para fechar, o lote do ESEG está aberto até sábado, como já falamos, dia 28. Então já garante a J de vocês, já cuida na articulação da gamificação, quero todo mundo lutando para ter essa blusa. E encerra hoje a nossa deliberação da imersão no conselho. A gente viu um pouquinho sobre ela aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e a gente vai ficar super à disposição. Sei que tem muitas coisas para a gente articular, mas eu confio muito no conselho protagonista, porque a gente sabe que o desafio ele foi e sempre será o nosso maior tesouro. Muito obrigado pela atenção, gente, pelo tempinho a mais que vocês ficaram aqui.
E qualquer dúvida, usem no grupo do conselho para isso. Um beijo para todos.